Plano de Estudo Tutorado, quarto ano, Ensino Fundamental, volume 1, 2021, Ciências. Olá, pessoal! Vamos iniciar a semana 3 do PET volume 1 de Ciências do quarto ano. Tema: Características e desenvolvimento dos animais. Recapitulando: hábitos alimentares, classificação. As plantas se alimentam sintetizando substâncias orgânicas a partir de moléculas mais simples, obtendo energia do sol para tal. Assim, são autotróficas e produtoras da biomassa que sustentará toda a teia alimentar. Animais que se alimentam de partes vivas de plantas ou de algas são chamados herbívoros. No entanto, alguns desses podem complementar a dieta com carne, mas de forma bem esporádica. Dentre os herbívoros, temos os frugívoros, aqueles que se alimentam de frutos, tal como alguns morcegos, nectarívoros, tendo o néctar como fonte de energia, como determinadas borboletas, dentre outros. Carnívoros, basicamente, têm como dieta animais herbívoros. O corpo desses indivíduos possui determinadas especializações, tal como garras e dentes afiados, que permitem caçar a presa, rasgar e triturar os tecidos animais de forma mais hábil. Escorpiões, leões, joaninhas se alimentam de pulgões e determinados parasitas são exemplos de animais com este tipo de dieta. Onívoros se alimentam tanto de tecidos animais quanto vegetais. Um exemplo é o lobo-guará. Roedores, aves, anfíbios, répteis, caules, mel e frutos fazem parte de sua alimentação. Inclusive, o lobo possui um grande papel na dispersão da Solanoliculpum, planta conhecida popularmente como lobeira. Ao defecar, libera em suas fezes as sementes do fruto ingerido. Uso consciente da água. Atualmente, a água doce utilizada para o uso humano é equivalente a 580 metros cúbicos per capita ao ano. É importante constatar que a maior parte dessa água é destinada à agricultura, indústria e, em último lugar, o uso doméstico. O maior problema é a poluição, desperdício e a má distribuição, que é obsoleta, avariada e insuficiente para atender 35% da população. Além disso, mais da metade dos municípios brasileiros não possuem rede de esgoto ou áreas de tratamento, o que reduz ainda mais os níveis de água potável. A economia e o uso consciente da água precisam ser praticados. Para o uso consciente da água, comece com boas práticas. Feche o chuveiro, o registro do chuveiro para se ensaboar. Isso pode gerar uma economia de 70%, além de serem necessários apenas 5 minutos para um banho bem tomado. Escove os dentes sem deixar a torneira aberta. Fechando-a, você usa cerca de apenas 1 litro de água e, do contrário, aproximadamente 12 litros de água podem estar indo pelo ralo. Raspe bem os pratos antes de lavar a louça. Isso facilita a limpeza e exige menos água. Ensaboar o máximo de louças possível antes de abrir a torneira pode garantir que você poupe até 90 litros de água em 15 minutos. Opte por limpar calçada ou quintal com vassouras e panos. Caso realmente necessite utilizar a água, reutilize a água dispensada pela máquina de lavar roupas e de coleta da chuva. Instale torneiras e registro com menor fluxo de água e melhor sistema de distribuição. Nos prédios, por exemplo, a pressão da caixa d'água pela altura pode fazer com que os fluxos tenham mais força e gastem mais. Reduzir a poluição também é muito importante. Diminuir o consumo de produtos que aumentam essa poluição é fundamental. Dentre eles estão o óleo de cozinha, detergente, restos de comida, produtos químicos, entre outras, uma vez que a água, na maioria das vezes, é despejada novamente aos mananciais e, mesmo passando pelos tratamentos, é difícil a retirada desses químicos, causando poluição, estimulação de algas e falta de oxigênio.
É importante cuidar das nossas águas para que não aconteçam problemas futuros. Ela é essencial para a nossa vida. Cuide e preserve nossos mananciais e use com moderação. Modificações do solo. O solo corresponde à camada superficial da crosta terrestre, sendo formado principalmente por aglomerados minerais e matéria orgânica resultante da decomposição de animais e plantas. Esse elemento natural passa por diversas transformações, fenômeno natural que pode ser agravado pela ação humana. As modificações do solo podem ser motivadas pela ação das chuvas, dos ventos, dos rios, asfaltamento, construção de cidades, etc. A erosão, por exemplo, é uma das modificações do solo mais preocupantes. Esse processo consiste no deslocamento de solo pela ação das chuvas, dos rios ou dos ventos, em que as partículas do solo são arrastadas para as áreas mais baixas do terreno. Outra alteração do solo que provoca danos ambientais significativos é a desertificação. Esse fenômeno, comum nas regiões áridas e semiáridas e subúmidas, é caracterizado pela perda da capacidade produtiva do solo. As queimadas e os desmatamentos contribuem para a perda de substâncias do solo. Portanto, a erosão, a desertificação e outras modificações do solo podem ocorrer por fatores naturais, no entanto, elas são aceleradas pela ação do homem, sobretudo através das queimadas, desmatamento, técnicas agrícolas inadequadas, mineração, expansão das áreas urbanas e impermeabilização do solo. Sendo assim, algumas medidas são necessárias para se preservar o solo, tais como a manutenção da cobertura vegetal, reflorestamento, planejamento das construções, técnicas agrícolas menos prejudiciais ao solo, redução dos desmatamentos e das queimadas, entre outras. Para saber mais sobre os hábitos alimentares animais, uso consciente da água e sobre o solo, assista aos vídeos O que comem os animais e o uso consciente da água, hábitos de consumo e solo. E aí tem os links para vocês acessarem aí. Vamos iniciar as atividades. Número 1. Em relação aos hábitos alimentares dos animais. A. Observe as figuras abaixo e marque um X próximo a que representa animais carnívoros. Então, nós temos essa imagem, esse animal, uma onça, e aqui a capivara. Letra B. Observe as figuras abaixo e marque um X próximo ao que representa animais herbívoros. Qual que é? Você vai marcar com X. Número 2. Sobre o uso consciente da água, responda. Letra A. Quais medidas são tomadas em sua casa para evitar o desperdício da água? Letra B. Durante o banho, qual medida você pode tomar para evitar o desperdício da água? Letra C. Deixar a torneira aberta durante a escovação dos dentes é uma ação que ajuda a evitar o desperdício da água? Número 3. Podemos afirmar que o asfalto é um componente não natural produzido pelo ser humano para cobrir o solo? Então, aqui na letra A, nas figuras, que representam um animal carnívoro, aqui a gente tem a onça, então você coloca o X aí. Depois, na letra B, o que representa um animal herbívoro, então você vai colocar o X aí no coelho. Depois, no número 2, está perguntando aí sobre o uso consciente da água, Então, quais as medidas são tomadas em sua casa para evitar o desperdício da água? Então, o que você faz aí? Quais as medidas são tomadas para evitar o desperdício? Então, isso aqui é sua resposta, Mas é bom a gente lembrar que para a gente evitar o desperdício, a gente deve tomar os banhos não longos, nem fechar o chuveiro quando estiver ensaboando, fechar a torneira também quando a gente estiver escovando os dentes, Abrir só na hora que a gente for enxaguar nossa boca, Lavar a boca. Evitar ficar jogando água na rua, nas calçadas. Aproveitar para poder
lavar a calçada com água que a gente já utilizou no tanquinho, na máquina de lavar, né? Ou água da chuva. Então, aí você vai colocar o que vocês fazem. Então, aqui na letra B, qual medida você pode tomar para evitar o desperdício da água? Então, é você. Mas vale lembrar que quando a gente estiver tomando banho, a gente deve ensaboar com o chuveiro desligado. Fecha a torneira, passa o sabonete, fecha a torneira, passa o shampoo, o condicionador com o chuveiro fechado. Depois você abre e toma o seu banho, mas os banhos também não devem ser longos, né? Letra C. Deixar a torneira aberta durante a escovação dos dentes é uma ação que ajuda a evitar o desperdício da água? Não, se você deixa a torneira aberta quando você está escovando os dentes, quanto de água vai pelo ralo, né? Vai descendo ali na torneira, então você está jogando água fora, você está desperdiçando. Então, não, pelo contrário, quando deixamos a torneira aberta durante a escovação, a água está sendo desperdiçada. O correto é abrir a torneira somente quando formos enxaguar a boca. Então, quando você vai lavar a boca, já escovou, né, já passou a escova, né, com creme dental, aí sim você vai lavar a sua boca, aí você abre a torneira. Número 3. Podemos afirmar que o asfalto é um componente não natural produzido pelo ser humano para cobrir o solo? Eu coloquei que a gente não pode afirmar. Por quê? Porque os asfaltos são constituídos por derivados do petróleo, né? E podem ser obtidos de forma natural ou artificial, por processos físicos ou químicos. Até acrescentei que ocorre naturalmente em lagos de asfalto e em asfalto rochoso também. Então, aqui a gente termina o PET de volume 1 do 4º ano de Ciências. Eu te aguardo, então, no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Abraços!